Se você clicou nesse vídeo esperando uma análise mais aprofundada sobre o campo e bola, eu já vou avisar desde o começo que o futebol vai ser falado, mas vai ficar um pouco em segundo plano, tá? Porque tem tipo de situação que o futebol precisa ficar em segundo plano e essa é uma dessas situações. Primeiramente, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, comenta aqui a sua opinião também, sempre com muito respeito, é lógico. Tô gravando esse vídeo no comecinho de domingo, acabou de passar da meia-noite. Vila Nova mais cedo recebeu o Operário no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga e venceu pelo placar de 2-1. Vila abriu o placar com Rafa Silva, sofreu um empate e aí no segundo tempo o Rian fez o gol, mais uma vez o Rian, né, grande fase do jogador do Vila, não canso de falar, todos os vídeos que eu falei de Vila que eu elogiei o Rian, e mais uma vez fica o elogio. Na reta final, enfim, um jogo muito equilibrado, um jogo muito bom, que seria muito bonito a gente falar de futebol, mas depois do apito final aconteceu uma confusão lá no estádio. Os jogadores do Operário na saída de campo ficaram bastante revoltados com a torcida do Vila, começaram a jogar alguns objetos e, enfim, a torcida do Vila tacou objetos de volta, acertou um membro da comissão técnica do Operário, esse membro saiu ferido e um torcedor do Vila saiu ferido também. Eu tô contando um pouco em ordem cronológica de como que as coisas chegaram pra gente, que pelo menos eu que não tava no estádio, né, eu tava assistindo o jogo de casa, a situação chegou nessa ordem. Depois de alguns minutos, a gente ficou sabendo que o princípio da confusão foi porque, supostamente, e aí eu digo supostamente porque é a justiça que tem que determinar, um torcedor do Vila teria ofendido, teria propagado insultos racistas ao jogador Berto do Operário, número 14 do Operário. O torcedor teria supostamente chamado ele de macaquinho e outros torcedores teriam feito gestos também de macaco para o jogador do Operário, um jogador que é nascido em Cabo Verde e está atuando aqui no futebol brasileiro. Bom, depois da saída de campo, o policiamento já identificou o cidadão. Aparentemente é um sócio torcedor do Vila, que já foi encaminhado para a polícia, enfim. Os jogadores do Operário que foram testemunhas também foram para a delegacia, assim como o Berto, que foi o jogador que denunciou o suposto caso de racismo. E aí eu quero destacar algumas coisas. A primeira é a reação do presidente Hugo Jorge Bravo, que assim que a situação acontece, ele já chama o presidente do Operário, ele já chama o Berto e já deixa claro que está bastante envergonhado pela situação, deixa claro que o Vila não é um time racista e que vai tomar as providências necessárias, as providências cabíveis. O Vila identificou muito rapidamente o torcedor, tá? Que foi acusado, e muito aí fica também a qualidade do sistema facial, né, a importância do sistema facial no futebol brasileiro, que vem sendo aplicado no futebol goiano há umas 2 temporadas aí, já vem também sendo aplicado e sendo bastante eficaz nesse caso de racismo. E então parabéns aí ao sistema de facial do Vila e parabéns ao Hugo Jorge Bravo pela postura, não que seja uma postura que mereça parabéns, porque é uma postura que seria o mínimo para qualquer pessoa, né? Mas no mundo de hoje, até o mínimo a gente tem que aplaudir. Então, parabéns para o Hugo Jorge Bravo, que é um cara muito correto, demonstra pelo menos ser um cara muito correto. Denunciou aquele caso de aposta, então eu particularmente não esperava que o Hugo fosse deixar um caso desse tipo impune, tá? E aparentemente as providências estão sendo tomadas. O jurídico do Vila, em entrevista depois pós-jogo, eu estava acompanhando aqui pelas rádios, também falou que vai tomar providência, que vai investigar, então vamos ver qual que é essa situação, como é que vai ficar essa situação. E, bom, eu tô fazendo esse vídeo mais focado no que aconteceu no final do jogo, a confusão e esse suposto insulto racista, porque eu acho que tem momentos que o futebol precisa ficar em segundo plano, como eu falei no começo do vídeo, e como jornalista, como repórter, como comunicador, desde sempre eu aprendi que a gente precisa trazer o que é mais impactante, o que é mais importante para a população.
E eu acho que nesse caso o insulto racista dentro de um estádio de futebol acaba sendo mais importante do que o que aconteceu dentro de campo. Nós estamos em 2026 e esse tipo de coisa ainda acontecer é algo que me deixa sem palavras, assim. Porque a gente vê acontecendo na Europa, a gente vê acontecendo com o Vinícius Júnior, a gente vê acontecendo com outros jogadores e a gente vê acontecendo na nossa realidade. E a gente precisa separar as coisas no sentido de que dentro de campo, dentro de um estádio de futebol, existe muito aquele argumento de dentro do estádio vale tudo, dentro do estádio a gente tá à flor da pele, mas não vale tudo, né, gente? Não vale tudo, não deveria valer tudo, e que bom que cada vez menos está valendo tudo. Eu, desde que minha carreira começou ali em 2022, eu tenho frequentado pelo menos 50 jogos por temporada, vai no estádio. E na imensa maioria é comum a gente ver torcedor provocando jogador, jogador provocando torcedor. E zero problema nisso, tá? Zero problema. Isso é do jogo, isso é normal. O problema é quando isso passa a ser um crime, passa a ser uma ofensa e passa a ser um preconceito, passa a ser uma coisa, uma injúria. E foi o que supostamente aconteceu hoje, e isso é absurdo, isso é extremamente condenável, e isso deve ser condenável cada vez mais nos estádios de futebol. Eu sei que é muito utópico pensar que isso vai acabar, mas eu espero muito que casos como o de hoje, denúncias como as de hoje, ganhem cada vez mais força, ganhem cada vez mais palco, ganhem cada vez mais voz, para que, enfim, diminua, né, o impacto disso seja diminuído. Lá no Globo Esporte, do ge.globo.go e no Instagram, Globo Esporte GO, a gente tem as entrevistas completas, tem a fala do Hugo, tem a fala do Berto, uma cobertura muito boa do Guilherme, do Metal, e do Vitor Hugo Araújo, dois excelentes repórteres que fizeram essa cobertura ali em tempo real. Recomendo demais para vocês acompanharem, porque aqui eu estou falando, eu não vou colocar as entrevistas aqui, porque não tenho o direito de imagem, e segundo, porque eu estou querendo postar esse vídeo o mais rápido possível, então com o mínimo de edição, tá? Vou deixar aqui no link na descrição os links dessas entrevistas, das matérias do site também, para vocês acompanharem. Mas é isso, gente. Muita força pro Berto. Que, enfim, acho que ele falou isso na entrevista pro Vitor Hugo, e é importante a gente ressaltar, né, que isso não é o futebol brasileiro, isso não define o futebol brasileiro. A nossa sociedade, ela é sim racista, não adianta a gente negar isso. A nossa sociedade, ela tem seus problemas, ela tem seus erros, e, enfim, cabe a gente fazer a nossa parte, nosso grãozinho de areia para tentar mudar isso. Então, muita força pro Berto, muita força para os jogadores do Operário, que vocês, enfim, voltem para casa bem, que vocês continuem jogando, vocês continuem, enfim, exercendo a profissão de vocês, porque ninguém deve passar por isso, nenhum ser humano deve passar por isso, e é muito triste que isso aconteça ainda nos dias de hoje, tá bom? Tá certo? No mais, Vila Nova líder com essa vitória, era um confronto direto, valendo a liderança. Claro que a gente vai ter que ver ainda o restante da rodada, mas dentro de campo, boas notícias para o Vila Nova. Uma pena que fora de campo tenha sido uma vitória manchada por esse triste caso, que o torcedor pague e, enfim, que a justiça tome ali as devidas proporções também, tá certo? Bom, nesse domingão eu ainda quero voltar com o pós-jogo de Goiás e com o pós-jogo de Atlético. Eu não sei se eu volto no domingo ou se eu faço um vídeo na segunda, vai depender, enfim, do que acontecer no jogo. Mas esse vídeo você vai estar acompanhando provavelmente no domingo, porque eu já gravei e vou estar postando agora antes de dormir, tá certo? Mais uma vez, deixa seu like, se inscreva no canal, deixe seu comentário, compartilhe o vídeo e em breve estaremos de volta. Espero que para falar de campo e bola, espero que para falar de notícia boa. Mas, caso seja necessário, para falar de coisa séria, para falar de coisa
pesada também, tá certo? Um abraço a todos e até mais.